E aí, mulher, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 coisas que eu aprendi estando casada há 5 anos com meu esposo. E 4 dessas 5 coisas eu aprendi no início do meu relacionamento, quero estar compartilhando com vocês, mas que eu continuei aplicando dentro do meu casamento. E tem a quinta e última coisa que eu tive que aprender, dentro de um casamento. Então, assim, já fica nesse vídeo para você pegar as dicas, para você, quem sabe, aplicar aí no seu relacionamento. Não sei qual estágio que você tá no seu relacionamento, mas com certeza dá para você tirar alguma coisa aqui do que eu vou compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendi estando em um relacionamento foi a confiar, porque eu não confiava muito nas pessoas, eu não deixava as pessoas se aproximar de mim, eu não conseguia me abrir com muitas pessoas, sabe, sentir aquela confiança de que eu posso conversar, eu posso ser eu posso baixar a guarda, ficar tranquila. Eu não tinha isso com muitas pessoas, com quase ninguém, naquele tempo eu estava com 17 anos quando eu conheci meu esposo. Então, assim, eu tive que aprender a confiar nele, para que ele pudesse se aproximar de mim, para que ele pudesse me conhecer melhor, né? Então, assim, eu tive que baixar a guarda para que a gente pudesse estar se conhecendo e estar entrando em um relacionamento. A segunda coisa que eu vou compartilhar com vocês, eu acredito que até complemente essa primeira parte que eu falei, né? Sobre aprender a confiar, é que eu aprendi a me sentir cuidada e amada pelo meu esposo. Como eu não deixava muitas pessoas se aproximar de mim, então, assim, ficava difícil das pessoas me amarem, né, digamos assim. E com meu esposo, eu passei por esse primeiro estágio de confiar nele e aprendi a me sentir amada e cuidada por ele, porque eu não sentia isso de outras pessoas. E eu lembro de um episódio que aconteceu quando a gente estava namorando. Gente, eu chorei. Pensa numa coisa besta, assim, naquele tempo, né? A gente passou por uma situação de que ele perguntou se eu estava devendo alguma pessoa, se eu tinha contas. E naquele tempo eu até fiz os cálculos. Eu estava devendo R$600 de contas no total. Eu era um adolescente que não trabalhava. Eu recebia a pensão do meu pai. E às vezes a minha mãe pagava ali nas minhas contas também, porque eu morava com ela. E aí quando eu comecei a namorar com o meu esposo, ele quis assumir essas contas que eu devia, né, de coisinhas que eu comprava fiado ali, maquiagem, essas besteirinhas de adolescente. E aí eu não sei qual era o sentimento que eu tive, não sei se eu me senti ofendida ou por algum motivo eu não queria baixar a guarda ali, ou me sentir inferior, enfim. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei tanto porque simplesmente o homem se ofereceu, né, pra estar pagando as minhas dívidas. Talvez porque ninguém me ensinou de que eu deveria deixar com que o homem fosse um cavalheiro, né? A gente tem muito disso também. Talvez, né, você tenha algum trauma relacionado a isso, de não permitir que o homem seja um cavalheiro com você. Então, a partir daquele momento, eu tive que aprender a me sentir cuidada por um homem, pelo meu namorado, pela pessoa que seria o meu esposo no futuro. E isso foi uma coisa muito importante, né? Principalmente por ele ter se oferecido a estar pagando essa conta, porque já quebrou ali, desde o início já quebrou ali um trauma. Imagina se eu levo isso para dentro do nosso casamento. Eu não iria aceitar que ele pagasse as contas, né? E a Bíblia fala que o homem tem que ser o provedor.
Então, até nisso, a gente, que é mulher, a gente tem que baixar nossa guarda e deixar o homem fazer o papel dele, né? Então, foi basicamente essas duas primeiras coisas que eu aprendi já estando em um relacionamento. Terceira coisa, talvez você cometa esse erro. E, gente, pelo que eu vejo, esse erro que eu cometi, bem assim no início do nosso relacionamento, acho que a gente devia estar mais ou menos com de 15 dias a um mês ali de relacionamento, vai. Porque a gente noivou muito rápido e casou muito rápido. Então vamos colocar de 15 dias a um mês. Esse erro que eu cometia, eu acho que é visto como normal pela sociedade no geral, assim, que eu não vejo mais como normal. Meu esposo desde sempre nunca viu como normal, né? Foi ele que me ensinou, inclusive, a ser assim. Mas a terceira coisa que eu quero estar falando aqui pra vocês é que eu aprendi a respeitar o meu esposo. Por que eu falo isso, questão de respeitar? Porque naquele tempo eu tinha algumas amizades com homens, né? Pessoas ali da mesma idade, adolescentes, enfim. Eu tinha 17 anos. Então eu tinha essa certa amizade com alguns homens. Eu não via problema em abraçar, né, em ficar de conversa, eu não via nenhum problema. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Você ter amizade com o sexo oposto, você abraçar, você ficar horas conversando. Eu vejo muito isso nas pessoas, as pessoas veem como normal. Hoje em dia eu tenho conhecimento de que não deve ser algo normal. Por quê? Porque a conversa cria um vínculo, o abraço pode criar um vínculo com a pessoa que você está abraçando, que você está conversando. E a maioria das traições, gente, ela vem porque as pessoas elas dão essas brechinhas, sabe? De não tem problema, não vai acontecer nada, e aí no final das contas acaba acontecendo. Então, já no começo do relacionamento, eu aprendi a respeitar o meu esposo por causa de um posicionamento dele. Então, já fica a dica para você, se você é o tipo de pessoa que faz isso, fica de conversinha, fica abraçando, não vê problema, tenta analisar isso na sua vida, se isso está trazendo algum benefício para você ou para o seu relacionamento. E se o seu parceiro faz isso, tenta instruí-lo, né? Tenta ser exemplo e tenta instruí-lo também para que o pior não aconteça no relacionamento de vocês, no casamento de vocês, né? Às vezes a gente acha que as coisas só acontecem na vida de outras pessoas, mas se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, pode acontecer com a gente, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala pra gente fugir da aparência do mal. E isso é a aparência do mal. Se você acha que, nossa, eu sou forte o suficiente, eu não vou cair em tentação, ou meu esposo, não, imagina, ele não teria coragem de fazer nada, não teria coragem de me trair, você está enganada, né? A gente deve fugir da aparência do mal. É o que a Bíblia nos orienta a fazer. E eu estou passando uma orientação aqui para vocês de que vocês devem observar esses detalhes. Se você faz, mude, tá, gente? Porque isso aqui é algo muito sério. Vamos lá para o quarto ponto. Gente, eu não sei como que tá o áudio para vocês, porque aqui tá chovendo muito. Mas eu vou tirar aqui o microfone para aproximar, vai que o som não tá saindo muito bom, né? Foi. Vou ficar segurando aqui, né, para ver se vai sair melhor. Enfim, o quarto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que eu aprendi a ceder. Eu e meu esposo, quando a gente começou um relacionamento, a gente já sabia como um ao outro era. A gente já tinha uma base de que eu sou uma pessoa muito autoritária e o meu esposo é uma pessoa muito autoritária também, né? Teve até uma vez que
A nossa pastora na época fez uma brincadeira com a gente para ver o tipo de personalidade que a gente tinha, né? Nesse tempo a gente não namorava, a gente era apenas amigos. E aí ela fez esse teste e a gente deu igualzinho a personalidade, que é tubarão, né? É uma personalidade mais autoritária, mais para frente. E nós dois temos essa personalidade até hoje. Não, acho que não dá para mudar, né? O que a gente pode fazer é melhorar, é ceder. E eu aprendi a ceder com meu esposo. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade nisso até hoje. Não sei, por causa da minha personalidade, talvez, né? Para mim é um pouco difícil ainda ceder sempre. Às vezes eu quero falar, né? Às vezes eu quero me expressar e às vezes eu tô errada por ser assim, né? Por ter momentos em que eu não deveria ser assim, que eu deveria sim ceder e ser mais calma e mais tranquila. Mas eu vou considerar que essa é uma das coisas que eu aprendi a fazer dentro do nosso relacionamento, que foi a ceder. E a quinta coisa, que é o que eu falei para vocês, que eu já aprendi estando dentro do meu casamento, que foi a amar o meu esposo, mesmo com os defeitos que ele tem. Muitas das vezes a gente casa e a gente vai conhecendo a pessoa, porque, gente, dá pra você ter uma base de como a pessoa é no namoro. Com certeza dá pra você ter uma base. Mas você conhece verdadeiramente uma pessoa, se aprofunda nas qualidades e nos defeitos dela quando você casa. E aí muitas das pessoas, quando passa a paixão ali do começo, não consegue amar. Parece que o sentimento ali ele vai embora, porque você viu os defeitos da pessoa, você conheceu os defeitos da pessoa. E muitas pessoas passam a deixar de ter um certo sentimento. Então, eu vou considerar que sim, eu aprendi a amar o meu esposo, mesmo com os defeitos que ele tem. Até porque as qualidades dele são maiores que os defeitos que ele tem. E os defeitos que ele tem eu consigo relevar, né, digamos assim. E eu consigo ajudá-lo também com esses defeitos, né? Quando eu posso, quando ele me dá liberdade, eu consigo ajudá-lo. Então, foi basicamente isso. Basicamente essas 5 coisas que eu aprendi estando dentro de um relacionamento e de um casamento juntamente com meu esposo, né? Graças a Deus a gente completou recentemente 5 anos e 5 anos e 4 meses juntos. Já passamos por muitas coisas, amadurecemos bastante. Vamos ter uma filha agora, né, que eu tô grávida de 7 meses. Então, assim, é muita experiência que a gente tem. E eu, com certeza, vou compartilhar mais coisas com vocês, né, relacionado a relacionamento. Tenho muita coisa para passar ainda. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, já se inscreva ou deixa um comentário, né, contando alguma experiência sua, o que você aprendeu aí estando casada, né, é muito importante isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu deixo indicações para vocês aí dos meus livros. Tem um livro, já que a gente está falando sobre relacionamento, que se chama Casamento Simplificado. Esse é um livro meu e do meu esposo. Então, assim, se você quer melhorar o seu casamento, se você quer melhorar como esposa, adquira esse livro. Ele vai estar aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar também aí nos comentários. Se você quer melhorar o seu relacionamento, compre esse livro e aplique, tá, gente? Não adianta você ler e não aplicar. Aplique todo o conhecimento que tá lá, né? Casamento Simplificado. E vai ter indicações para vocês também dos meus outros livros. Tá tudo aí na descrição. É isso. Até o próximo vídeo.